Bem, porção de Parashá, Vaikra. Nessa porção, que é uma das últimas deste ciclo, para completar as 54 porções do ano. Depois vamos fazer um intervalo, vamos voltar com uma porção lá no final de abril. E os que quiserem continuar nos grupos, só entrar em contato pelo WhatsApp e podem continuar no grupo fechado, onde terão reuniões de Kabbalah e reuniões de método. Então, hoje e próximo sábado, vamos ter estas reuniões abertas. Posteriormente, haverá uma reunião aberta no mês. Os restantes serão fechadas para os grupos que escolham, para os que escolhem avançar dentro de um grupo, né? Que é a forma que traz muito mais resultado. Avançar com um compromisso, com passos metódicos. Mas vamos lá, hoje abrimos a terceiro livro. O terceiro livro se chama Vaikra. Vaikra quer dizer chamou e chamou. ¿Mm? No ano passado fizemos, eu não lembro se foi no grupo fechado, não, já foi uma reunião aberta. Já tivemos uma aproximação com esta porção. Hoje vamos num nível mais profundo. ¿Mm? Como tem que ser, a cada ano ir aprofundando. Aqueles que estão acompanhando já há vários anos têm a possibilidade de ir em níveis, mergulhar em níveis mais profundos das porções e entender o quanto cada porção, cada parte, cada parashá eh, está relacionado com nosso interior, com a nossa alma. De inicio podemos decir, está absolutamente relacionado. Mas cuando comenzamos los estudios, cuando comenzamos en Kabbalah, precisamos primero establecer conexiones intermedias para después entender cómo eso se relaciona directamente con nuestra alma. Primero pensamos que esto se relaciona con templos que ya no existen, personajes que tal vez ni existieron, más que están relacionados principalmente con religiones, ¿eh? Y que esto se relaciona con una obligación de hacer algo que está en los libros, en las Biblias, y nada más longe de eso. Só que de inicio precisamos comenzar a estudiar a partir de allí, para después ir entendiendo los conceitos, sí, sagrados, los verdaderos conceitos sagrados que transbordan cualquier religión, que son anteriores también a cualquier religión. Eso es lo que nos eleva como seres humanos. E o que mais precisamos hoje, senão nos elevar como seres humanos, né? Para elevar esta criação. Para elevar esta criação a níveis que ela ainda não alcançou. Transmigrar, quando falamos em transmigrar, quer dizer, fazer a migração da luz de mundos caídos, de mundos de egoísmo, de consciências inferiores, para consciências superiores. Nós estamos dentro de uma consciência superior humana, mas ainda tem consciências superiores, às quais podemos nos elevar. Mas também podemos cair em consciências inferiores? Sim. Quando a pessoa diz, nos transformamos no que comemos, o que essa pessoa está falando? Está falando de se transformar numa consciência inferior. E essa pessoa está se transformando naquilo que come, sem dúvidas. Quanto mais come, não sei, um animal, más está adquiriendo instintos animales. ¿Por qué? Porque al estar declarando eso, está declarando su propia conciencia, que es se transformar en lo que come. Mas, si yo digo, o que yo consumo, o que yo como, se transforma en mí, quiere decir, estoy colocando mi conciencia acima de eso, como superior. ¿Se entiende a sutil diferencia? Mas a sutil diferencia no es solo semántica de lenguaje, es una diferencia de alma, de percepção e de criação, desde onde a pessoa cria esse mundo. Se a pessoa realmente sabe que está elevando essa luz dos mundos caídos ou dos mundos do egoísmo para mundos muito mais realmente espirituais, avançados, elevados, através dela, então evidentemente vai se alimentar com outra consciência. Mas o que aprendemos das religiões? Que fazendo uma benção já
ya está, suficiente para entender todo. Y está probado que no. Los caminos de humanidad están nos llevando para lugares donde sabemos que eso no funciona. Mas sí funciona elevar, no es elevar las otras conciencias. Y eso cómo se llama o cómo era llamado y cómo se llama en esta porción. ¿Con qué tiene a ver esta porción? Bom, justamente com a elevação, né? Com a aproximação. Cuando se traduce a palabra sacrificio como korbanot, sacrificios que se practicaban no templo, y esta es la descripción de esta porción, durante la porción toda a Deus falando para Moisés, de cómo tenía que ser feitos los sacrificios, falando para la tenda de reunión, cómo serían matados los animales, o qué sería feito con sangue y con las gorduras, todo con mucho detalle. Eso es importante destacar. Esto está nos ensinando algo ya. A quantidade de detalhes que tem nesse relato, nessa exigência de como se sacrifica um animal. Mas o que não só um animal, os sacrifícios, as ofrendas no templo, só para vocês entenderem, são ofrendas também de azeite, ofrendas de vinho, ofrendas de sal, ou seja, de mineral. ¿Y cuándo se hacían estas ofrendas? ¿Quién llevaba ofrendas para el templo? Aquel que precisaba reparar alguna transgresión, algo que tenía dito, tenía feito, tenía afectado a alguien. Entonces ia para el templo, hacía aquella ofrenda y no templo tenía un médico, un sacerdote. Bueno, sí, Cohen Gadol, Cohen, sacerdotes, levitas, Aarón y toda la familia de Aarón eran o que hoy llamamos sacerdotes. Pero la verdad, ellos estaban ahí para curar alguna cosa. Así como curaban la lepra, Metzorá, porque la persona falaba mal de un, de otro. Entonces, principalmente eran los hospitales modernos, los templos. Tenía lá un Cohen, un sacerdote que conseguía enxergar un poco além do que a pessoa conseguia ver. Então, através de sua intenção e sua consciência, ele elevava aquela transgressão aquele ato, que a pessoa tinha feito e pelo qual precisava levar a sacrificar alguma coisa. Uma transgressão menor, uma transgressão maior. Ali na porção se fala em animais menores, em animais maiores, se faz a diferenciação. En animales saudáveis, enteros, perfectos. Y ahí también indica que la gordura no puede ser consumida. En fin, todos ese lugar donde se hacía a, a oferenda, o sacrificio, tiene un motivo superior. Entonces, estamos hablando que originalmente esto está relacionado con un oficio sagrado, un sacro oficio. Este sacrificio. Después fue se tornando a lo largo de los séculos como quien que tenía que se sacrificar era el ser humano. Entonces, el sacrificio colocaron en nuestras costas. O ser humano tiene que sacrificar, dice la iglesia, en nombre de, y ainda criaron un personaje que en nombre de esa persona você tiene que sacrificar, mas esto no era así de inicio. Y ainda sacrificar podía ser se divirtiendo, podía ser sacrificar indo a la playa, no. Se sacrificar trabajando. Entonces, veja bem, os únicos que pueden ter criado eso, os donos das companhias, das corporações. A primeira corporação multinacional, sabemos que é a Igreja Católica. Os donos dessas corporações que criam que o pobre tem que trabalhar muito, E que aí aparece a palavra, a nível, no foco inferior, a nível humano, humus, a nível terra, sin evolución nenhuma, da palavra sacrificio. Sacrificio a nível, a pior nível que podemos imaginar, que é você sacrificando alguma parte de você ou toda a tua vida neste plano para conseguir alguma coisa física. Coisa que não tem nenhuma relação com isso que se fazia. Já de início falamos de uma transgressão, um ato que podia envolver uma transgressão de alguém, através do qual tinha que levar um animal.
Esto puede ser lido y visto en dos sentidos, ¿eh? Sacrificar una conciencia. La verdad es, primero, cuando hablamos en animales que eran ofrecidos en, en sacrificio o en holocausto, como está relatado en la Biblia, la palabra que se usa es corbanot. Y corbanot, como yo falei, tiene a ver con aproximación. Yo me aproximo de alguna cosa. Porque, ¿por qué precisamos salir de este círculo vicioso de la palabra sacrificio? Porque nuestra mente siempre va a elevarlo para algo que alguien está sufriendo, pagando o expiando un pecado, una culpa, o está sufriendo injustamente. ¿Eh? Yo me sacrifiqué a vida toda y no fui correspondido. Geralmente se relaciona con eso, con algo que no tiene un retorno, con algo que está pagando o expiando una culpa, con algo que a persona no merece. ¿Por qué me sacrifico tanto? Ve la palabra sacrificio. Por eso buscamos a raíz y a palabra original que es corbán. Corbán, corbanot en plural, aproximación. Ah, entonces, aquel que cometió una transgresión precisaba se aproximar de algo más. Algo que parece que solo sacerdote tenía, o Cohen, o levita. ¿Eh? ¿Qué era eso? Una visión superior, una conciencia para ver las cosas desde otro lugar, que podían despertar una conciencia en aquel que tenía cometido aquel acto. ¿Cuál? Una autorresponsabilidad. Cuando yo entiendo que aquello que yo fiz conlleva una responsabilidad, estamos hablando de sociedades que no sabían leer ni escribir, que ainda a mayoría no conocía las leyes, que vivían en un estado, estoy hablando de la población más raza, entonces tiene que ser educada de alguna forma. Ese proceso de incorporar autorresponsabilidad, autoconciencia, precisaba de un tercero. Y precisaba que la persona también doese de alguna forma levando un animal. Mas, a nível dos levitas, a nível do que Deus está solicitando, é uma aproximação das consciências. Não só da consciência da pessoa com seu sentido de autorresponsabilidade, sino que isso atua em todas as camadas. A aproximação das consciências, quer dizer, das consciências baixas, que eu falei, do humus, da terra, do humano. E o que é a terra? A consciência mineral. Quais que são as consciências minerais? Terra, água, sal, todo o que hoje precisamos suplementar são consciências animais que foram minerais que foram se separando de nós. Por isso precisamos suplementos. Zinco, magnesio, iodo, todo isso são minerais que o nosso corpo precisa porque nos afastamos muito desse reino que naquelas épocas e naqueles escritos era chamado reino do inerte o reino do silencioso, o reino silencioso, aonde as almas que caían nos mundos más bajos iban para lá. Porque a justicia humana puede decir, aquella alma cometió una transgresión y esa transgresión no tiene volta, no sé, un asesino serial, alguien que julgaba a los otros y mataba. ¿Para dónde iba esa alma? Sabemos que la justicia humana falla, ¿no? Y si era, por ejemplo, si era muerto de alguna forma, si tenía pena de muerte, él iba a reencarnar rápidamente y continuar haciendo sus... Entonces, o mejor era que esa alma fuese para unos reinos más bajos, ¿no? Y de esto se encarga la ingeniería de almas, no es algo que un humano puede decidir sobre otra alma humana, mas sabemos que la ingeniería de almas se encarga de eso. Ahora, si usted interrumpe ese proceso y no deja que eso aconteça, esa alma puede reencarnar de aquí a poco en otro lugar. Entonces, ellos tenían mucha conciencia de esto y a través de cierta... Primero que a alma tenga esa posibilidad de que ese ser, alma y cuerpo, ese ser tenga la posibilidad de adquirir autorresponsabilidad.
de reconocer y de entender. Eso primero, porque eso podía salvar a alma de que, aquí podemos usar de alguna forma la palabra salvación, de que fuese para los mundos más caóticos, para un reino silencioso, a donde realmente esa alma cumpliría su pena por milenios, ¿eh? Mas un día tenía que voltar también. Primero, porque todas las almas tienen derecho de se recompor, porque en aquel mundo corregido, en un mundo futuro, estarán nuevamente todas las almas. Entonces, para que a ingeniería de almas, a ley de causa y efecto, y vamos a decir, el sistema sea justo, esas almas precisan voltar. Y esa alma siempre es luz, ¿tá? Só que ela está envolvida en camadas, camadas escuras. Se eu não percibo as camadas escuras, se eu não faço nada para retirá-las, bom, terei que ir ao reino que me corresponde, ao reino da escuridão, ao reino do silêncio. Terei que me isolar um tempo para descobrir e aprender de alguma outra forma. O que não aprendi pelo amor ou pela possibilidade de estar neste plano, ou aprendo em outro plano, no reino mineral, no reino vegetal, que en algún momento o mineral, aquel que vaya a colher a semente y criar a planta, quiere decir, o mineral se incorporó a una planta. A planta no se transformó no mineral, por absorber sais. Es como si decía, estoy comiendo carne, entonces me transformo en eso que estoy comiendo. No, a planta no se transformó no mineral. O mineral se incorporó a una planta. Y después o reino animal. O reino animal fue consumir, comer o vegetal. ¿Y se transformó en o vegetal? No. Un boi come grama y no se transforma en la grama. Es o vegetal que se eleva a través de este proceso de alimentación, este proceso de o mineral alimentando o vegetal alimentando o animal, y nós nos alimentando do animal, nós não descemos. Ao contrário, hacemos que essa luz oculta possa chegar até, não até nós, né? Passar por nós e se elevar novamente. Está escrito que, por exemplo, um animal tem uma efêmera ou uma rápida consciência humana quando você o consome. Tem uma experiência, podemos dizer. Uma experiência humana muito rápida quando você o consome. De ali, alguns já podem estar deduzindo que o fato de se alimentar, o fato de comer, não é qualquer coisa. Que aqueles povos, aqueles países e cidades onde falta o alimento, não falta por acaso. Esse alimento não chega até lá porque essas almas não são capazes de transmigrá-los. Ou seja, de transmigrar as faíscas de luz ocultas nos reinos inferiores em libertá-las. Vamos dizer, libertá-las. Vamos, ou seja, se aproximar dessa luz para libertá-las. Qualquer porção de alimento que chega na tua mesa, seja mineral, vegetal ou animal, te buscou para que você o eleve. Te procurou para que você o eleve. Tem gente que pergunta, licença, tem gente que pergunta a raíz de reuniões anteriores, né? Bom, mas se o trabalho vai deixar de ser algo essencial, ou seja, sacrifício pelo trabalho, e o trabalho junto com o sacrifício, e o ser humano vai para a libertação, onde diz, tá, e o ser humano vai fazer o quê, então? Bom, ser humano. O ser humano está destinado a ser humano. Ainda no llegamos ni a categoría de ser humano, porque básicamente somos esclavos, o conversamos en la reunión anterior. Somos esclavos de paradigmas, de condicionamientos, de trabajo, de amos. Entonces, el ser humano va a tener tiempo de ser humano. ¿Y el ser humano en qué va a pasar más tiempo? Está claro, ¿no? Que el ser humano va a pasar más tiempo elevando faíscas de luz. O que veio fazer aquí. ¿Cómo você eleva claramente faíscas de luz y luz? Levando ideas maravillosas tuas, desejos para a concretização. Y se alimentando.
Então, grande parte do tempo do humano vai ser comendo, se alimentando, mas com consciência. Aí que está a grande diferença. Aquele que se alimenta sem consciência, provavelmente o alimento se afasta. ¿Mm? Inclusive, estaba vez pasada dando un curso de criação a través das culturas africanas. E é muito interessante porque e aquele que não tem tanto alimento à disposição para se aproximar tanto desses reinos como de Deus, porque quando todas as consciências se aproximam, na verdade se cria uma consciência. Aqueles que não têm essa possibilidade de elevação criam expressões artísticas, por exemplo, danças. Quando nós vemos nesses povos originários ou indígenas, ou que têm muitas vezes menos recursos do que nós temos, africanos, sei lá, com essas danças, com quem dançam? Muitas vezes sozinhos, ou seja, tentando se aproximar da criação, porque não têm outros recursos para se elevar. E qual que é o recurso mais que está mais à mão e que nós quase nem usamos? A diversão. A diversão, a sorriso, a alegria. E as pessoas se perguntam, como? Eles não perdem a alegria? Não têm quase para comer. Está num país que não tem saneamento básico, mas não perdem a alegria? Não, porque a alegria é a ferramenta que eles usam para tentar se aproximar de uma forma. Hum? Então imagina se você se alimentasse com consciência, fizesse todo com consciência, e ainda você carregasse em todo isso alegria, felicidade, entusiasmo. Imagina onde tua realidade iria, né? E ainda tem mais, né? Porque para os mais observadores e que têm escuta aprimorada, eu sei que tem vários aqui, já escutaram que se o alimento, principalmente aquele reino que está mais próximo de nós, o animal, depois se vocês quiserem falamos de vegetarianismo e tudo isso, mas o animal tem uma experiência humana. Lógico que o reino animal vai ter uma experiência humana muito mais vívida, muito mais clara do que o reino vegetal, que não está diretamente conectado com a gente, apesar de que nos alimentamos também de vegetais, mas com uma energia muito menor. A maior conexão se dá com o animal. E qual que é a maior conexão energeticamente? O que nós podemos mais elevar? O reino animal. E quais animais entre todos? Os que comem outros animais? Os que comem vegetais. Dizem, os animais mais fortes são os que comem vegetais. Claro, porque estão seguindo uma linha de elevação. Dizem, os macacos, gorilas só comem vegetais tão fortíssimos. Então a pessoa diz, eu comendo vegetais eu também vou estar forte. E a pessoa tem anemia, tem um monte de problemas, através dos quais precisa suplementar, né? Precisa sobrecarregar os minerais que ela consome, consome. Por quê? Porque está furando um passo, né? Então, quais animais são mais propícios para elevar as faíscas de luz? Os que comem vegetais, os que não se comem entre eles. É como se um humano comendo outro humano. É a mesma coisa. Um animal comendo outro animal. Então, esses animais são os mais propícios para elevar luz, para resgatar faíscas de luz, para resgatar a luz oculta. Mas veja bem, eu falava aos que têm mais atenção, ouvido mais atento, quando eu falei que, então, essa categoria tem uma experiência humana muito mais clara, porque está buscando tua mesa, está buscando teu prato. E este também é o sentido do kosher, dessa carne especial que os judeus consomem e preparam e tem que tirar. Mas sem consciência não adianta. Se eu vou para fazer uma benção antes do almoço e não sei por que estou fazendo isso, não adianta de nada. A benção, vencer, abençoar, não, de nada se a consciência for equivocada ou se não tiver consciência. Se você faz só porque é um costume familiar. Então, essa consciência, e agora vem o assunto da escuta, vai ter uma experiência humana desde que você permita, desde que você abra a porta. Como você abre a porta? No momento que você está se alimentando, fazendo suas refeições,
que ese seja un momento de experiencia elevada. Ou seja, não é a mesma coisa você sentar e brigar ou discutir na mesa do que você ter uma conversa que possa elevar ainda mais esse alimento que você está consumindo, seja vegetal, animal, mineral. ¿Mm? Uma conversa espiritual, ou se preocupar pelo outro, ou pelo saber como o outro está. Por isso que também não é a mesma coisa fazer refeição sozinho do que com outras pessoas. Aonde que está, então, a máximo aproveitamento de energia? Fazer uma refeição com outras pessoas e ainda levar o assunto da conversa. Esse realmente, e conscientemente, sabendo que você está fazendo, porque se você tiver, por exemplo, várias crianças na mesa, você vai ter tua conversa de adulto, fumar, beber álcool, ou a mesa já vai ter um tom de inclusão daquelas crianças. Aqui é a mesma coisa. Se você sabe que tem outras forças, espíritos, para os que não entendem, quando eu falo faíscas de luz, consciências, almas que estão presas num lugar e desejam se libertar e escolheram tua mesa e teu prato para isso, o que você vai fazer? Vai continuar falando de assuntos banais, de negócios, ou vai realmente atender a essa tua grande missão? Imagina os Kohen Gadol, quando preparavam as fogueiras, o templo, o altar, brigando. É a mesma coisa, você é um Kohen Gadol, você é um sacerdote. Por quê? Agora sim, pode ser dito, aqueles sacrifícios que se faziam no templo naquele momento são esses que você faz no teu prato hoje. Se você não caiu naquela de não vou comer carne, coitadinho do animal, o animal está precisando que você o eleve. Tem história onde tem conversas de cabalistas, principalmente o Ari Kadosh, ele falava com os animais, né? Alguns cabalistas falavam com os animais, mas não era só que falavam porque, ai, que bonito, porque, não, porque precisavam entender o que esses animais tinham para dizer, né? E tem mais de uma vez, o Ari conversando, por exemplo, com um animal que precisava ser elevado e o animal manifestando esse desejo. Mas por que manifestava para ele? Porque estava procurando uma alma elevada que o elevasse. Estava buscando se incorporar e transmigrar nessa alma. A través dessa alma sabia que podia voltar, se por alguma situação, por alguma transgressão que tenha feito em alguma vida anterior, ou foi um ser humano e reencarnou num animal, agora buscava uma alma elevada para, eh, para voltar a, para se libertar de esa, entre aspas, de esa escravidão. Então, nós temos aqui, vou mostrar uma tabela agora, um gráfico, onde vamos ver correspondências. Correspondências, por exemplo, de este reino mineral com algumas outras coisas. Porque agora precisamos ir fechando estes conceitos que fomos abrindo, mundo de Malkut, mundo Zeirampim, Binah, todo corresponde a algo mais. Estas consciências, por exemplo, quando eu falo de sal, de água, de minerais, de iodo, de magnésio, estou falando de consciências minerais que estão relacionadas, como vocês podem imaginar, com o mundo mais baixo. Se é a consciência mais baixa, está relacionada com Malkut. E está relacionada com qual nível de alma vocês acreditam? Com Nefesh. Um nível de alma que todos temos. Potencialmente, se uma criança nasceu saudável, já tem um Nefesh saudável. Beleza. Só pelo fato de nascer. Já estamos nesse nível mineral. Silencioso. De fato, o bebê não fala, depois começa a falar. Quando ele vai indo para outros estágios de consciência. E quando falamos do vegetal, estamos falando, então, do próximo Parsuf, ou os próximos estágios quanto à evolução, o próximo mundo de Yetzirah, Zeirampim. Aí está representado o mundo vegetal. E
no solo eso, sino que, bueno, a través de vino, a través de aceite, nos explicamos cómo a través de una gota de aceite o esencial, ya tivemos unas reuniones atrás, y representado o simbolizado entonces pela alma ruach, ¿m? Que alma que vamos adquiriendo en cuanto vamos evoluindo. Y sabemos que por cada porción de ruach también tenemos una porción de neshama, que ya es el próximo nivel, que está representado entonces pelo reino animal. Y por Binah, y por el reino articulado, o reino animal. ¿Eh? Y también está relacionado con este tercer libro que estamos comenzando. Por eso los animales están tan claro aquí, a pesar de que fue explicado también en otros libros, y vemos esta pasaje en los sacrificios, aquí es donde está más desenvolvido esto. No tercer libro, o tercero, de baixo para cima, o de cima para abajo. Si estamos hablando de 5 libros y de 5 niveles de alma, también estamos hablando de 5 elementos que pueden ser elevados. Pero los elementos superiores, por ejemplo, agua o sal, puede ser elevado pelo reino vegetal, que tiene más energía envolvida. Y el reino vegetal es elevado pelo animal, como eu expliqué. Y el reino animal es elevado por qué? O vamos ya no asunto dos templos, lo que está en esta porción. Eu falei que a pessoa, depois de cometer uma transgressão, levava um animal de determinado tamanho. A confissão dessa pessoa representava o tomar consciência do que tinha sido feito, ou seja, da responsabilidade que ela estava assumindo daquele ato. Então, nós temos a confissão equivale no mesmo nível, depois eu vou mostrar o gráfico, do reino humano, um reino humano, do homem, da mulher, do humano. Ese sería o nível da confesión, tomar responsabilidad, tomar conciencia. Eso equivale a Jogma y a alma Hayá, que teóricamente era alma o nível de alma de Moisés. Mas entonces yo falei de 5, tenemos más acima. ¿Quién que tomaba esa confesión? Esa confesión. ¿Quién que con su conciencia y su intención elevaban ese humano para otra categoría? O Cohen, o sacerdote, que está nivelado con un reino que está acima do humano, que sería o reino da alma. Da nossa alma, que sabemos de todas as almas. Ese o reino da alma sería o que representa o sacerdote, o Cohen, y con nível de alma de Yetzirah. Y entonces estamos no máximo nível también na árvore da vida, que estamos falando de Keter. ¿Ve cómo está todo totalmente relacionado? ¿De qué nos aproximamos cuando hacemos sacrificios con conciencia? Mudando. ¿De qué nos aproximamos cuando hacemos sacrificios? ¿De qué nos aproximamos cuando hacemos un oficio sagrado con conciencia? Por ejemplo, nos alimentamos con conciencia. Mesmo que no hagamos ni una benção na mesa, nada. Tem problema con eso. Mas tenemos conciencia de que estamos elevando luz. Ahora sí. Ahora nos aproximamos de Keter. Nos aproximamos de niveles de almas superiores. Recebemos porções de almas superiores. Todo esto está escondido nesta porção, y por causa de eso, esta porção, todos los estudiosos da Kabbalah a lo largo de séculos afirmaban eso. Y hoy podemos ver eso, donde se prepara a los jóvenes na Torá. A primera educación en Torá comienza por este libro y no en Bereshit. Comienza en Vaikra. O primero que a crianza, cuando es pequeña, recibe es Vaikra. Y esto está relacionado con la última letra de la palabra Vaikra, que no pergamino original está pequeña, que es una Aleph. Vaikra. Entonces, la palabra Vaikra, o A pequeño. O sea, o Aleph pequeño, letra Aleph. Un Aleph pequeño. Y voy a mostrar para ustedes esto. Y cómo es, cuál es la lógica, y también voy a mostrar una gematría de por qué eso es así
y de para qué eso funciona de esa forma. Cuando yo escribí Vaikra con nuestro alfabeto, también lo escribí con una letra A pequeña, para seguir un mismo sentido. Alguien me preguntó una semana, y yo trouxe aquí eso antes de continuar, por qué Moisés no solo una estatua de Michelangelo, sino en muchas estatuas era mostrado con chifres. Esta es la estatua de Michelangelo Buonarroti. Por que Moisés tem chifres? É meio inexplicável, né? Bom, ninguém sabe explicar isso. Diz o Midrash que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, seu rosto irradiava tanta luz que ninguém conseguia olhar para ele. Como que despedia raios, tá? E o termo para destellos de luz ou irradiar é karam. Karam pode ser traduzido de duas maneiras: irradiar ou ter chifres. Então, que construíram a estátua preferiram usar, não entendiam muito bem, pero, então tinha chifres. Colocaram os chifres, porque também é difícil colocar numa estátua irradiação de luz, né? Então, para fazer da forma mais fácil, colocaram dois chifres em Moisés, coitado. Mas está aí a explicação, porque me perguntavam por que tinha chifres, e bueno, por um erro de interpretação e de tradução, porque a palavra karam pode ser traduzida de duas formas. Algo tan simples, sí, algo tan simples como eso. No busquemos o complicado, no, eso, simplesmente eso. Así como una vez yo conté otras historias relacionadas a traducciones erradas, ¿no? Y llamó, se llama esta a Torah dos Kohanim, que sería el libro 3, que también se llama Levítico, libro dos levitas, dos sacrificios, dos korbanot. Y como yo falei, por este tercero libro las crianças comienzan a ser educadas en Torá. ¿Por qué? Porque está escrito que el mundo se sustenta por las crianças que estudan Torá. Esa mensaje está oculta en la primera palabra del libro. Y aquí falei que voy a mostrar Vaikra, esta primera palabra. Aquí está o Aleph final, pequeño. Todas las fuentes tradicionales y no tradicionales afirman que el libro de Vaikra tiene a ver con oficio sagrado, que sería un Avodat Hashem. Avodat Hashem significa servicio de Dios, o que llegó a nuestros días como un sacrificio. Entonces, todo fuese formar las imágenes, las historias. Si vos entraba en un templo antiguamente, entonces iba a ver o qué. Sangue, osos, cartilagem. Vos decís, no, mas era un lugar sagrado. Bueno, porque estos sacrificios fuese amplificando y fuese reduciendo esto que yo contaba de inicio, secreto. ¿Por qué? ¿Qué sería feito un sacrificio? O cómo eso está relacionado a un nivel espiritual. Sacrificios, korbanot, ofrendas, viene la palabra karov, que quiere decir aproximación. Un sacrificio sería un oficio sagrado. ¿Cómo sería feito hoy? ¿O cómo practicaríamos hoy ese oficio sagrado? Ustedes ya saben porque yo ya conté a través de alimentación y todo. Mas vamos a dar fundamento a todo esto. Primero teníamos que entender los reinos. Tenemos que saber que fueron criados 5 reinos: mineral, vegetal, animal, humano, aquí coloqué humano, y alma. 5 reinos. Nos aproximar en quién? ¿De quién, entonces? 2 reinos de conciencia inferior. Un sistema que cancela las leyes de causa y efecto y eleva todos los niveles de alma, inclusive onos. Nos aproximando 2 reinos de conciencia inferior, también estamos aproximando 2 superiores, porque todo es causa y efecto. Mas antes tenemos que nos aproximar 2 reinos de conciencia inferior. Es esto de recibir por dar. Eu vou receber porções de almas superiores. Só se eu dou atenção aos reinos inferiores, ¿ve? Como también fecha esta lógica. Y sabemos que cada uno de esos reinos se relaciona con un nombre también de 4 letras. Aquí ya estamos colocando más alguna cosa en nuestro cuadro aquí. A letra, a calda da yud, aquí de cima para baixo. A alma sería la parte superior da árvore da vida, ¿tá? O que está aquí en baixo.
que é a cauda da letra Yud, a pontinha da letra Yud que está em Keter. O restante da letra Yud, que está en Hogmah, vamos a corregir aquí, Hogmah, y corresponde, como nós falamos, a un mundo humano, o a reino humano. Después tenemos la primera letra G, que corresponde a Binah y al reino animal, como fue dicho, a Vav, que corresponde a 6 sefirot de Zeirampin, al reino vegetal, y a primera letra G, entonces, que corresponde a Malkut, a un mundo físico y al reino mineral. Os sacrificios, entonces, apuntan a reparar o inerte, agora vamos ver que é o inerte, o vegetal e o animal. A terra dá força à semente. A terra seria o inerte, o mineral. E a semente, a terra dá força à semente e a converte em um vegetal. Os vegetais se convertem em animais. Podemos ver aqui aquilo que eu estava explicando antes. A terra inerte se elevou para um nível vegetal. Os suplementos que estaba falando antes só son necesarios porque perdemos a capacidad de nos aproximar, o sea, Corban, y elevar a luz de ese reino. Suplementar as falhas do sistema de elevación de luz. Todo lo que você toma como ferro, magnesio, yodo, selenio, todo, y cada vez aparece más porque cada vez estamos más desconectados dos mundos más bajos, porque no sabemos elevar luz. Entonces, siguiendo con la escala, podemos decir que o vegetal se eleva a nível animal. E a terra também se elevou ao nível animal. A terra junto. Porque se eleva o vegetal, os minerais com os quais esse vegetal se alimentou, se entende? Também estão se elevando ao nível animal. Nesta porção, Hashem dá instruções muito precisas com relação aos sacrifícios. O tipo de animal, o lugar do sacrifício, o manuseio da lenha, sim, para fazer o fogo, a forma de acender o fogo, de colocar o sal, a orientação de que é o ponto cardinal, se tinha que olhar para o norte, para o leste, e muitos outros detalhes. Cada coisa no lugar e no tempo indicado. Entonces, por cada uno de estos niveles inferiores existen elementos que precisan ser elevados y refinados. O sao, por ejemplo, revela porciones de luz do mundo mineral. O vinho y o azeite rectifican a luz do mundo vegetal. Os animais rectifican o mundo animal. A confissão de quem levou o animal por causa de uma transgressão rectificava o reino humano. E a consciência do sacerdote correspondia ao reino chamado alma, que era elevado com os outros 4 reinos. ¿Se entende? Um processo de elevação completo e perfeito. Um relógio suíço. Só que depois o relógio foi desmontado e com o relógio se fabricaram crucifixos e tudo isso. Né? Beleza. Reinos, então, mineral, vegetal, animal. Aqui é que eu tenho que corrigir porque acabei repetindo, mas se entende que aqui era humano e aqui é Ogma. Acho que são 2 erros. Está relacionado, então, com uma letra e com elementos, ¿ve? Sal e água, por exemplo, um exemplo, né? Vinho e azeite, animais, confissão, ou seja, tomar responsabilidade, e consciência e intenção do sacerdote, relacionado com a alma. O nível de alma de cada uma, então, seria Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Etzidah. Criamos um quadro completo agora de relações entre os diferentes níveis de ascensão. Esto posso colocar, se vocês preferem, lá no grupo, né? Então, dizemos que outro ensinamento que sai desta porção muito importante, talvez até temos menos tempo para ver a gematria, mas isto é realmente interessante porque o vemos nesta porção claramente. Como Hashem dá as instruções precisas. E também vimos isto nas porções anteriores no tabernáculo. Tamaños, medidas, formas, lugares, aquilo que estava falando agora.
qué tipo de animales, si tenían pezuñas, si no tenían, a carne, qué comían, qué no comían. Esto nos da claramente uma instrução. A Torá são as instruções. Qual que é a principal instrução? Ver no detalhe aquilo que desejamos ver no grande, aquilo que desejamos que apareça, que se aproxime de nós, ou aquilo ao que desejamos nos aproximar. Eso vemos siempre no detalle, no pequeño. Claro que sabemos, hoy estamos en método y sabemos que la palabra es aquella semente, es o pequeño, mas estas porciones nos traen exactamente esta clareza de las instrucciones minuciosas. O detalle, o mínimo, o minúsculo. Si alguien no cumple la palabra no mínimo, también no va a cumplir no máximo. Tiene un grupo de rock, acho que era... no acho, sei quem que era, mas a história faz tempo que eu li, era Eddie Van Halen, que este grupo fazia o seguinte, alguns de vocês que se gostam de rock e de música devem saber que eles tinham, dentro do contrato que eles assinavam, tinham pedidos extravagantes, que muitos achavam superficiais, desnecessários e que eles faziam só porque eram artistas de nível mundial. Mas eles tinham uma razão para isso, porque tinham algum conhecimento esotérico, claro, né? Mas eles pediam no quarto do hotel 3 tigelas de M&M, aquele M&M, chocolatinhos, né? Coloridos. Todo mundo sabe o que é, né? Os M&M. Esses M&M tem muitas cores. Então eles pediam 3 tigelas com a mesma quantidade, vamos supor 500, não sei quantos que eram, devia ser uma quantidade cabalística seguramente, e que não tivessem da cor marrón, da cor café, da cor chocolate. Podía ter todas as outras cores, né? Quando eles chegavam no hotel, isso era no hotel, né? Chegavam no hotel, alguém da equipe se encarregava de olhar se realmente tinha essa quantidade e se não continha nenhum M&M marrom, né? Cor café. Então todos achavam isso uma extravagância, um negócio, mas eles faziam com um sentido muito claro. Por quê? Porque no palco tinham performances bem, alguns se penduravam, tinham um peso muito grande de equipamentos, e já nas origens do grupo, eles tiveram algum problema desse tipo, né? Então, como eles exigiam 100% a estrutura, se tinha algum erro no que eles tinham pedido, no mínimo, no CMM, então era lógico que iriam ter esse problema também no palco, com os instrumentos, com o peso, com a segurança do evento, que teria 100.000 pessoas, sei lá. Então eles não iam pedir para rever esse contrato ou iam denunciar o contrato, fazer alguma coisa, porque isso também indicava para eles que aquele podia não ter lido o contrato. E se não leu isso, que passou por alto, porque não importa se são cor café ou se são de cor chocolate, ou se são... Então, provavelmente tinha obviado algumas outras coisas. A pessoa que leu o contrato, se entende o conceito? Não só entendeu isso como óbvio e não fez o que eles pediam, sino que entendeu outras coisas como óbvias. Então, veja que interessante para explicar aquilo que parece óbvio. Ah, eu vou comer, não importa com quem vou comer, estou com pressa. E não importa o que eu vou comer, né? Pequenos detalhes. Não importa a forma, a cor, se está fervido, se está frito, não importa. É alimento, não é? Não é tudo a mesma coisa. Não importa o que está escrito no contrato, eu sei o que eu quero, não importa o que eu disse. E a palavra, o verbo que eu use, não. Mas isso está formando tua vida. Isso está se amplificando e reverberando em todas as ordens. ¿Se entende? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo observamos y agimos en toda nuestra realidad y lo externo age de una forma u otra como correspondente a todo lo que nós hacemos, sea no mínimo o no máximo. Y o micro es solo para tener una lectura. Eso que Deus está pidiendo ahí a todo momento y prestar atención y hacer exactamente igual, es por algún motivo. Es porque por trás de eso tem un povo que precisaba pasar un deserto, ficar sin comer
y con calores extremos y con fríos extremos, entonces eles não se apercebían dos detalles, muito menos ia morrer todos rapidamente, porque os detalhes era o que iam salvar a vida deles. E ainda chegar numa terra prometida, e ainda conquistar não sei o quê. Então, isto é fundamentado nestas porções, seria o sot por trás do sot, o segredo por trás do segredo. A atenção com aquelas coisas que parecem rotineiras, como se alimentar ou manter uma conversa na hora das refeições, entram perfeitamente nesta lógica. Ou chegar na tua casa, cumprimentar, não cumprimentar a teu parceiro, pensar no que ele ou que ela precisa, ver se teu colaborador está se sentindo à vontade, conversar com ele, todo isto fazem parte de algo que muitos subestimam, mas que é super importante porque depois isso se amplifica. A raiz da palavra en latín humus, que significa terra fértil, o en hebraico adamá, significa terra, eso refuerza la idea de que el ser humano fue formado de la tierra, como descrito en Génesis 2:7, mas está llamado a ser divino a través de la elevación de conciencias. Místicamente, eso sugiere que, embora sejamos feitos da terra, da materia, temos dentro de nós un soplo divino, uma alma, un convite para elevar nuestra existencia y revelar a espiritualidade dentro da materialidade. Toda vez que vocês escutem, temos que ser mais humanos, observen y sean críticos. Temos que ser más divinos, no más humanos. No más humus. Más almas. Esa es la verdadera jornada de elevación, donde ejecutamos cada paso conscientemente. ¿Beleza? Quiero ver entonces a la gematría si podemos traer algo, pelo menos lo que falamos en relación con esta porción. A gematría nos trae por abstracción aquello que el número y la letra están nos mostrando y a porción está nos mostrando por extensión. A palabra Vaikra puede ser separada y lida como Yikru Aleph, que sería las mismas letras, son una mudanza de orden. Leyan Aleph, o también significa leyan o proclamen, la palabra Yikru. Proclamen Aleph. Entonces, cuando leemos Vaikra, también estamos leyendo proclamen Aleph o leyan Aleph. ¿Cuál Aleph está se refiriendo? A esta pequeña. Entendemos así que, o entendemos aquí por qué Moisés, Moshe Rabenu, sintió como si él mismo comenzase a estudiar como un pequeño, por cuanto las palabras de la Torá fueran preciosas aos olhos dele. Lembran que él tenía destellos de luz que salían por los olhos cuando fue a recibir las segundas tábuas. Incluso a letra Aleph, como a cual comienzan las crianças a estudiar con su mestre, era un símbolo precioso que debía ser lido a los pequeños. Leyan Aleph, proclamen Aleph, está dentro de la esencia de la palabra Vaikra, es el nombre de esta porción. Vamos a continuar con otra gematría. Una pasaje del libro de Isaías descubre con clareza a dónde tenemos que buscar a Dios. Veja el texto original en Isaías 26:9. Minha alma te deseja de noite, y con todo o meu espíritu dentro de mí, eu te busquei ao amanecer. Eso está en una pasaje de Isaías 26:9. A primera conclusión que tenemos aquí es que a busca comienza en un desejo. Mi alma te deseja de noite. Num sonho, na escuridão que Isaías llama de noite. Podemos nos preguntar, ¿cuál es ese desejo? A gematría puede nos dar una luz acerca de eso. La palabra Asharjejá, te busqué, o te busqué cedo, de raíz shahar, significa aurora o amanecer, y también comenzar a buscar. Quiere decir, na busca está a respuesta. Después tiene la palabra Bekirvi, que quiere decir dentro de mí mismo, te busqué dentro de mí mismo. La palabra Bekirvi proporciona la llave de toda esta busca. Esta palabra se compone de 5 letras que hacen referencia a los 5 libros y a los 5 niveles de alma. Bekirvi es buscar a Torá, na Torá y buscar na nossa alma.
A gematria é 314. Vamos ver. 2, 100, 210. Ou seja, Bekirvi, Bet, Kuf, Resh, Bet e Yud. 314. Agora calculamos a gematria das letras iniciais dos 5 livros. Bet, Shin, Vav, Bet. Ou seja, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Beb, Shin, Vav, Bet, Dalet. ¿Cuánto suma? 2, 306, 2 y 4. 314. ¿Eh? Por eso podemos afirmar que Bekirvi, te busqué dentro de mí, te busqué en la Torah, te busqué en los 5 libros. ¿Cierto? Y vean bien, 314. 314, 16, estamos hablando de pi por radio al cuadrado, ¿eh? A circunferencia. 314 es un número matemática importantísimo. Está nos dando un círculo completo, un ciclo completo de aprendizado. ¿Mm? Mi alma te deseja de noite y con todo mi espíritu, nos 5 libros da Torá. Podemos leer también de esa forma. Eu te busquei ao amanhecer. A Torá está dentro de cada uno de nós. Y sabemos que o amanhecer, o antes do amanhecer, até o amanhecer, estudamos Torá y después do amanhecer, as forças do mal também fogem deste mundo, né? Então, o amanhecer é um ponto super importante. O início do dia, onde nós colocamos em criação de realidade nossa palavra. E não é por acaso que a colocamos nesse momento. Tem outra gematria relacionada a resplandor, mestre e ensinar. Como isto se relaciona também com a porção e com palavras elevadíssimas. A palavra hora deriva de or, luz, y significa en hebraico brillo o resplandor. La palabra moré procede de la raíz yare, significa ensinar, yaren, ¿eh? Y la palabra moré significa mestre, o mestre que ensina. Y la palabra Torah también procede de la misma raíz y significa ensinar o instrucciones para. Un primer ensinamento surge de estas 3 palabras. O resplandor, orá, ilumina las instrucciones para comprender los segredos de la Torá a través de un mestre, de un moré. Entonces vieron muchos cabalistas que llaman moré, moré Silva, moré Luis, moré no sé cuánto, ¿eh? O moré quiere decir o mestre. Ciertamente la Torá es un lugar oscuro, cuando nuestros ojos están fechados o cuando no existe luz circundante, o sea, que precisa ser iluminada. Para eso se precisa de un resplandor. Orá, que a ilumine, y un mestre que a ensine. Maimónides nos enseña que ese resplandor es efímero, mas permite tener una visión momentánea de cosas elevadas. Momentánea. Vocês vieron que muchas veces, tuve una visión cuando estaba en la reunión y en aquel momento, mas después parece que ciertos conocimientos van fugiendo. Son efímeros, son un instante, ¿no? Un instante de luz. De eso se trata también o Zohar, o livro do esplendor o do resplandor de luz. O valor de estas 3 palabras somadas alcanza 1074. 212, 251 y 611. 611 con 250, 212, 1074. 1074 es también a gematría de Torah Shaim, que quiere decir Torah viva. Y también a gematría de Mashiach, Mashiach, Mashiach. 3 veces la palabra Mashiach. ¿Temos una comprobación de que esta interacción es verdad? También tenemos, sí. Si pegamos las iniciales de cada una de estas palabras, Orá es a letra Aleph, Moré es a letra Mem y Torah a letra Taf, esas 3 forman la palabra verdad, la palabra Emet. Ya hablamos de la palabra verdad en otras porciones, ¿eh? La palabra verdad tiene equilibrio, estamos hablando de equilibrio, de luz, de instrucciones y de esto que Isaías buscaba aquí en esta frase. Mi alma te deseja de noite y con todo mi espíritu dentro de mí te busqué ao amanhecer. Ve como en una frase nós temos un mundo. Imagina cuando los sabios hablan que tiramos, ellos ven a Torah como un pacote de presente y tiramos o lazo por enquanto de ese pacote. Con todo lo que estudiamos, aprendimos y los millares y millares de libros
que foram escritos, ainda nem abrimos esse pacote. Imagina o conhecimento cabalístico, todo o que envolve e todo o potencial que tem para de aprendizado, de ensinamento, de luz. A meditação que eu proponho para hoje é justamente compartilhar a chama divina. Por que compartilhar a chama divina? Porque quando comencemos a entender nosso verdadeiro desejo e como ele se conecta com a elevação de luz, e comencemos a encontrar os lugares desde onde elevamos a luz, comencemos a entender os processos, nos pequenos detalhes também, né, como nos alimentamos, como agradecemos, criamos, nomeamos, amplificamos, emanamos, quanto que nossa palavra pesa nisso todo, ali vamos ter muita luz para compartilhar. Então precisamos estar preparados. Este código Mem Lamed G é o nome de número 23 e trata justamente disso, compartilhar a chama divina. Esse nome aqui que vocês estão vendo na tela, essas três letras, é o nome que nós vamos meditar. Mem Lamed G. Mem é uma letra que vale 40, Lamed 30 e G 5. Temos aqui 75. Assumimos uma posição de meditação com os pés juntos, as mãos sobre os joelhos e palmas para cima. Respiramos conscientemente algumas vezes e vamos nos concentrar neste nome que tem um grande poder e esse poder radica em compartilhar luz com todos nossos semelhantes. Entendendo que toda a luz que nós começamos a elevar a través de entender o que está escrito, podemos y tenemos que compartilharla, porque no la dividimos. A luz no se divide. A luz tiene una característica fundamental que se multiplica. Cuanto más la compartilhamos, más se multiplica. Imaginamos entonces como de estas tres letras sai una llama intensa, como si fuese la intensidad del sol, y se eleva acima de este nombre. Esa llama viene directamente y entra en nuestra cabeza, nuestro cerebro, desce para nuestro corazón, desce para nuestro fígado, volta para nuestro corazón, volta para nuestro cerebro, iluminando nuestro cerebro, desce para nuestro corazón, se carrega de energía magnética en nuestro corazón, volta para nuestro cerebro, se carrega de energía eléctrica en nuestro cerebro, y ahora volta algunas veces para nuestro corazón, para nuestro cerebro, y a cada vez más rápido. Ustedes mismos van a imaginar esa interacción entre cerebro y corazón, creando una energía electromagnética dentro de vocês. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Agora expulsamos essa luz e vemos como ela se expande fora dos limites desse plano físico, desse mundo físico. A luz se expande e essa luz só tem desejo de dar, como toda luz. Se transforma em flocos de luz, faíscas de luz, que começam a cair novamente, invadindo y ocupando todos los espacios de esta Tierra, de este mundo físico, de este planeta. Observamos entre todos los que estamos meditando cómo a luz se espalha a través de todo el planeta. Extendemos nuestra luz y nuestra sabiduría, eso que aprendemos hoy, para todos los seres humanos, além de nuestro entorno. Así no estamos purificando apenas a nuestra alma, a nuestra casa, a nuestro entorno, sino también elevando todas las conciencias.
entendemos que elevamos y compartilhamos a través do que falamos, do que escutamos, do que fazemos, do que comemos. Lembramos que as consciências, mineral, vegetal e animal, têm uma passagem efêmera pela nossa alma a cada dia. E temos que aproveitar essa passagem para elevar sua luz e toda a luz oculta que esteja lá contida. E ao mesmo tempo, refletir essa luz no planeta, en todos los reinos, para que todos los reinos possam se elevar a un estado do quien resgata llamas de mundos inferiores y compartila, extiende esa llama en forma de conciencia elevada para que llegue a un mayor número de personas y conciencias, personas y otras conciencias, animales, plantas, minerales. Y así reducimos a naturaleza egoísta que se encuentra en todo, inclusive en nuestra alma. Reducimos nuestros propios instintos animales, que una de las partes del sacrificio es sacrificar nuestros propios instintos animales. Con esa visión clara de elevación de luz, de transformar el sacrificio en un oficio sagrado, que es elevar luz y compartirla, y tener conciencia sobre cada cosa que nós hacemos. Damos una pausa para visualizar un mundo lleno de luz, y para nos visualizar llenos de luz, visualizamos nuevamente esas tres letras como formas que se conectan con nuestra alma. Y finalizamos esta meditación. Bem, están los micrófonos abiertos. ¿Alguien quiere hacer un comentario o pregunta? Eu queria Sim, fazer uma pergunta. claro. Você falou que a gente toma os suplementos porque a gente não sabe elevar a comida a faíscas de luz. Como que a gente faz isso? Bom, tivemos mais de uma hora explicando isso. Aplicando consciência no que você faz, entendendo que cada vez que você se alimenta, você não está se alimentando porque sim, porque não precisaríamos ter um aparelho digestivo, boca, dentes, estômago. Por que você tem tudo isso? Adão e Eva não tinham nada disso, não tinham órgãos internos. Só depois das transgressões que vieram esses órgãos. Eram peles transparentes e luminosas, tá? ¿Por qué que temos todo eso? ¿Por qué que somos iguales que el reino animal con todo eso? Porque temos a mesma necesidade de elevar luz. Agora, se nós vamos fazer isso por diversão, porque por gula, bom, aí realmente vamos precisar de muitos suplementos, porque precisamos suplementar aquilo que não estamos resgatando. Realmente, si nos afastamos de esos reinos inferiores o con conciencias primitivas, eles también se afastan de nós. No, en un mundo corregido no precisamos más de órganos para hacer tanto trabajo. Va a ser menos faísca que nós temos para elevar, esos órganos irán se reduciendo y nos alimentaremos de otras formas. ¿Vio cuando falan, persona se alimenta de luz? Bom, probablemente esa persona está colocando su conciencia en un mundo futuro, donde probablemente se alimente de luz, porque si yo puedo imaginarlo, porque puedo criarlo, ¿no? Entonces, esto tiene muchos lados, muchos aspectos, ¿no? En algunas reuniones explicábamos cómo, continuando la respuesta a la pregunta, cómo sociedades más antiguas, si nos vamos una dieta mediterránea,
O que você tem quando vem lá no restaurante? Você, não, eu quero a dieta mediterrânea. O que vocês comem aqui? Vão te trazer umas entradas com coisas que não são animais, que são de reinos minerais e vegetais. Vão te trazer bastante azeite de oliva, vão te trazer saladas, vegetais. Para quê? Para que você faça uma entrada, ou seja, você está com muita fome e você vai comer o animal. Pronto, se perdeu a consciência de levar faíscas. Você está indo com uma consciência egoísta, ¿eh? ¿Se entende? Com uma consciência de querer devorar todo. Não importa se tem luz, não tem luz. ¿Se entende, Patricia? Esa es una forma de elevar. Si yo mudo esa conciencia, por ejemplo, comienzo por otro tipo de alimentos que no sean animales. ¿Ve? Estamos, no, ¿estás entendiendo? Porque cuando yo entiendo todo esto, que yo soy un transformador de luz, que yo soy alguien que estoy aquí para separar luz, o bem e o mal, vamos dizer, a luz do que não é luz, ou para resgatar a luz caída. Bom, então tenho muitas formas de fazer isso através do alimento. Se entendo que cada um tem sua energia, que cada um tem luz oculta, que se está nessa posição de consciência mais baixa porque tem alto nível de egoísmo, de fato eu posso te explicar muito fácil. A natureza tem um alto nível de egoísmo. Apesar de que a natureza não faça absolutamente nada por você, você admira porque a natureza te dá todo. Mas não te dá nada, você que vai buscar da natureza. A natureza não te dá nada. Ao contrário, se você invade a natureza, provavelmente vai levar alergias. Vai? Tenta semear alguma coisa perto de um pinus, ou de alguma. Não, eles querem seu espaço. E eles brigam pelo espaço deles. Agora, o que acontece com aquele que invade a natureza, com aquele que vai construir nos morros? Provavelmente vai ser arrasado. E sim, diz, o poder da natureza, porque agora veio não sei quem e o fim do mundo. Não, a natureza está retomando seu lugar. Então, quando eu começo a ver isso, a aprender isso, me relaciono de outra forma. Começo a me relacionar de outra forma. Por exemplo, com algo que você faz o tempo todo, que é se alimentar. E se você elevasse a natureza, os vegetais, aquilo que... Se você elevasse a natureza em todo o que você faz, não precisa o mundo mudar para não contaminar os rios. Você mudando tua consciência, você está mudando uma quantidade de consciências. Ou seja, todo se faz de um plano sutil, elevado. Uma pessoa que muda a consciência, de repente está limpando uma praia inteira. Aquele que vai juntar os pedacinhos de plástico está limpando 3 metros quadrados. Porém, está fazendo de uma consciência baixa. Se entende? Então, todo o que você faz, não só se alimentar. Então a questão é o como você faz, não o que você está fazendo, é isso. Não. O como é a forma da coisa. É desde onde você o faz. Ah, Que muda completamente. Desde que consciência? Você faz as coisas desde uma consciência. Não é um como. Um como é uma forma. Um como é isso. Vou dar forma. Então vou tirar plástico da praia e vou resgatar os peixinhos e vou devolver a água. Esse seria um como. Agora, desde onde eu faço? Desde entender que eu sou uma consciência superior. Bom, tenho que aguentar isso. Muitas pessoas não aguentam isso. Porque acreditan que no se colocando como una conciencia superior están siendo espirituales. No, espiritual vos está haciendo y se coloca en un nivel que tiene que se colocar. Tem conciencias inferiores y tem conciencias superiores. Entonces, si tem inferiores y superiores, es porque yo estoy aquí como un elevador. De baixo para cima, voy carregando luz. Y como efecto como eu falei, todo esto es un sistema de causa y efecto. Como efecto, también voy ter acesso a mais luz. Por quê? Por que eu teria acesso a mais alimento, a mais dinheiro para comprar alimento, a mais coisas físicas? Porque o sistema me reconhece como um elevador de luz. Por isso, você veja o seguinte, entenda o seguinte, tem, nos últimos 100 anos, tiveram filântropos e pessoas que doaram dinheiro. Nós podemos ver a Rockefeller, a todo isso como bom, juntaram, mas também doaram.
milhões, não, bilhões. Essas famílias ao longo de 50, 60 anos. Trilhões. Os governos, os filântropos, trilhões. E por que continua tendo pessoas pobres? Porque no son canales de elevación de luz. Y eso que fomentamos cuando vamos y damos 10 reais. Nos acreditamos que a pessoa precisa 10 reais para comer hoje. Acreditamos, porque nosso egoísmo, ese egoísmo también envolve cosas que parecen altruistas. Mas nos preguntamos para esa pessoa o que precisa. Tal vez precisa aprender algo, tal vez precisa saber de algo que no sabe, ¿eh? Tal vez precisa conseguir um emprego, arranjar e não receber 20 pila. Mas você dá o que tua consciência superior, aí sim, é a consciência superior egoísta. A consciência superior é ruim quando é egoísta. O dinheiro é ruim quando é para que uso? Para um fim egoísta ou para um fim altruísta? O fim altruísta não é só para dá-lo. Já falamos em umas reuniões esses dias. O fim altruísta do dinheiro é eu comprar tempo para fazer o que eu vim fazer. Se eu acho que não tenho tempo, que eu não posso, que se eu tivesse tempo eu leria, estaria lendo mais e ajudaria muitas pessoas. Bom, então eu uso o dinheiro para comprar tempo. Então, essa consciência de ir a ganhar dinheiro muda tudo, porque você não tem que se esforçar ou sacrificar pelo dinheiro. O dinheiro vai começar a vir para você. Por quê? Porque você não mudou um como. Como trabalho? Ah, agora eu trabalho, como trabalho? Trabalho melhor. Não, isso não muda nada. Trabalho não vai te dar dinheiro, esquece. O dinheiro vem de fontes superiores. ¿Eh? Sacrifício não vai te dar dinheiro. Vai te dar para te manter no cárcere, isso sim, para te manter na escravidão do dinheiro. Esse é outro caminho, outra coisa. ¿Mm? Mas o verdadeiro sustento vem quando você muda desde onde você faz o que você faz. ¿Eh? Desde que lugar de consciência. No para quê. Muitas pessoas dizem, por que eu estou aqui? Por que eu quero entender que aconteceu tal coisa? Não, para quê? Pergunta para quê e as respostas virão de outra forma, desde outro lugar. Certo? Quando nós falamos em criação de realidade, no método de criação de realidade, temos coordenadas e passos, porque temos lógicas. As coisas se fazem de uma forma que está atrelada a leis universais. E uma das coordenadas é desde onde? Desde onde envolve, desde onde opero, desde onde vivo y respiro, desde onde sinto, me comunico y acredito que las cosas son de esa forma. ¿Eh? Desde un determinado dogma, paradigma, creença. As crenças se ven por ahí como algo que tiene que ser eliminado, disolvido. No, tiene que ser entendido, porque es un lugar desde donde yo estoy criando. Entonces acaba siendo un lugar sagrado, por en cuanto esa creença tiene un lugar de Deus na minha vida. ¿Eh? Si eu não Se eu não tiro ela desse lugar, porque é um becerro de ouro, vou continuar criando desde esse lugar. Por que você se alimenta? Ah, porque estou com fome. Pronto, essa consciência tem a consciência essa. Fome, alimento, alimento, fome. Consciência egoísta. Não, alguns cabalistas falavam do segundo bocado, né? O segundo que você leva para a boca. O primeiro pode ser sem nenhum tipo de egoísmo também. Poderia ser, se alguém te convida para almoçar, para jantar, e você já almoçou, mas essa pessoa que te convidou, cara, fez uma comida para você. Então você não está com fome. Por que você comeria? Para deixar o outro feliz. Ah, aí muda completamente. Então você experimentou, mas você não estava com fome. Mas o outro ficou feliz. Vê que tem diferentes formas. Eu, por exemplo, me alimentar ou comer. Estou te dando mais uma, né? Mas tem muitas. E cada uma delas tem a ver com um nível de consciência e um nível desde onde fazemos o que fazemos. E isso que depois vai trazer luz ou sombras na tua vida. Que depois a pessoa reclama. As coisas não acontecem, está complicado. Mas ela não percebe no que fala, no que come, desde onde faz isso, com quem fala, o que escuta. Não é consciente de tudo isso. E o que pode cair?
Puede caer uma nota de 100, como puede caer un tijolo. A pessoa não é consciente do que está fazendo. Por eso no que emanamos está a principal proteção. A tua proteção não está em rituais, em coisas, em orações, está no que você emana. Hum. Por isso, desde onde eu faço o que eu faço? Desde onde você anda pela rua? Desde medo de que todo é injusto e de que todo é violento? Bom, você vai ser assaltado, logicamente. Ou desde a segurança de que você tem uma proteção muito além do que possa ser alguém de baixa consciência que saiu para assaltar. Se você tem a consciência adequada, nunca vai acontecer com você. Não que pode acontecer, nunca. Eso, por eso na Kabbalah no existe acidente. La palabra acidente esquece. Todo es consecuencia de alguna cosa. Sí. Entonces, Posso perguntar Posso, essa, claro, esses alimentos que não vêm, no caso da natureza, como refrigerantes, claro, pues no son bolos, essas alimentos. coisas, não são alimentos, então não tem No. faíscas de luz. Bueno, vamos a colocar un nombre en eso, ¿eh? Son productos alimenticios, que no son alimentos, son productos, probablemente químicos, y probablemente ten minerales, y minerales sintetizados, químicos, venenos, que también pueden ser minerales, ¿eh? Si você coloca cianuro, entonces, ¿qué decir? Digo que yo te falei, son los reinos ocultos, silenciosos, mortes silenciosas. ¿Ve cómo podemos unir todo? Só você identificarlo, ¿no? ¿Qué te colocaron como prohibido de ese reino silencioso? Unas cosas que mejor faz para el cuerpo humano. O sal, que é proibido, cuidado, pressão. E o sal não tem nada a ver com a pressão. Só que, claro, a pressão se manifesta quando você come sal. Aí você vê o nível de entupimento de tuas artérias, mas não é o sal. O sal está declarando, está manifestando algo que você precisa corrigir. Você entende a diferença? Mas é muito fácil, foi muito fácil te convencer de que o sal é ruim, o sol é ruim. Muito fácil convencer a pessoa. Mas o que é ruim? Aqueles protetores solares que são pura química que te mata. Cria câncer de pele e tudo isso. Agora, usando a lógica, os que estão mais próximos do Equador deveria ser o maior índice de câncer. E são os que têm menor. Poxa, como? Mas ninguém pensa nisto. Quando pensam de câncer de pele, câncer de pele. Todos os que estão mais próximos do Equador têm menos índice de câncer de pele. No Brasil, onde está o maior índice de câncer de pele? Nos que estão mais longe do Equador, do sol direto. No sul, Rio Grande do Sul. Então, vivemos enganados com grandes mentiras que de tanto repetirlas se transformaram em verdades. Mas não são verdades. Para nós, que estamos na iniciação, na Kabbalah, que estudamos conhecimentos mais ocultos e profundos, temos que revelar essas verdades, porque isso é o que vai trazer para você todo, consequência de todo. Saúde, mas não só física, né? Saúde física, mental, espiritual. Sim. Agora, fazendo desde a consciência adequada, provavelmente algumas coisas que possam conter venenos, coisas que para a saúde, para alguns seriam ruins, talvez para você não. Porque você mudou o lugar desde onde está fazendo isso. E vou te dar exemplos. Na caixa de cigarros, o que tem lá? Um pulmão com câncer, né? Todos nós temos certeza absoluta de que o cigarro é cancerígeno. Porque já te convenceram disso. Então, qualquer um que fuma um pacote já, hoje, tem muito mais possibilidade de pegar câncer que 50 anos atrás. Aí diria, não, mas tem mais químico. Não, não é isso. É que na tua cabeça, isso vai te causar câncer. Mas, espera aí, e se eu for para outra cultura, onde usam a fumaça e fumam, não sei. Eu conheço cultura no meio da Amazônia que
consumen cigarros y no tienen un caso de cáncer, porque no saben. O para curar, porque no podría ser usado a fumaça para curar. Sí, también, mas teria que ter esa conciencia. Tem certas sociedades xamânicas que toman remédio. Bom, às vezes, se é algo muito complicado, tomam uma vez. Depois que o espírito desse remédio entrou na pessoa, eles colocam na caixinha, porque existem nas farmácias também, no mundo todo hoje, né? E colocam o blister ali na sua mesa ritualística. Y esas propiedades, eles as absorben igual, porque o corpo dele já conhece o que é esse remédio e pode criá-lo, não precisa depois de algo sintético. E eu participei desse tipo de... E não tem nada a ver com ayahuasca, não. Tem a ver com transmutar, com mudar o lugar desde onde eu estou criando. Então, são etapas seguintes ao que me foi perguntado, né? Quer dizer, mas em um momento, quando você aprende todas as ferramentas e muito mais lógicas e tudo, você poderia fazer com que algo que é ruim para outro seja bom para você? Sim, claro que sim. O primeiro, mudar o nome. Se você escuta o nome que algumas sociedades ou culturas que nós achamos de retrasadas, né, achamos primitivas, colocam no açúcar, você fica surpreso. Você diz, bom, mas a palavra açúcar, como se traduz? Assim, mas como a chamamos desta forma? Por exemplo, a chamam cura, sei lá, crescimento. ¿Por quê? Porque no fundo se a chamam açúcar ou... e não é o problema com o nome açúcar, só que nós já amarramos o nome açúcar agora com diabetes. Então, cada vez menos açúcar você precisa para que gere uma doença que tem esse nome e que já te colocaram na tua cabeça que esse nome se chama assim, e o açúcar e o sal vai te trazer determinada outra coisa. Então, pronto, já estamos condenados desde onde. Por isso precisamos mudar o desde onde, o lugar desde onde criamos. ¿Se entende? É a posição que nos colocamos, o sol vai vir de outra forma. Olha tudo o que a gente tem para aprender em Kabbalah e em criação da realidade. Sim, además alguém ia falar antes e não perguntou, afinal, bom, a Eu Karina. quero. Diga. Oi, Horácio, eu quero te Oi, agradecer muito pela reunião de hoje. Nossa, para mim foi assim boa. uma grande virada, partindo do princípio que todo detalhe importa e fazendo essa relação com alinhamento, com a alimentação, né? Eu já tinha ficado muito impressionada esse ano que eu assim tive contato mais próximo com uma farmacêutica que fez um doutorado na China e aprendendo um pouco sobre a medicina tradicional chinesa, né? Então, assim, eles têm todo um cuidado de em cada refeição ter um pouquinho de cada sabor, do picante, do doce, do amargo, do salgado, e o para que eles fazem isso, né? Porque eles já sabem a noção dos 5 elementos, que cada elemento tem os órgãos, para ter esse equilíbrio de energia. Então, assim, isso já me deixou bastante impressionada, né? Porque é todo um cuidado, né? Eu preparo de uma outra forma, eu já tenho toda uma logística, né? E aí agora associando isso com a companhia que eu escolho, né? Como eu me alimento, e aí todos esses detalhes que foram abordados hoje, nossa, é muito profundo, né? E como realmente isso muda tudo. Essa é um outro olhar, né? Uma outra perspectiva. Então todo detalhe realmente importa. Quero te agradecer muito. E Boa. até fazendo um comentário sobre a indústria do cigarro, né? Vi um depoimento disso hoje, que quando a indústria do cigarro perdeu lucro, porque é tudo assim uma associação, né? A indústria farmacêutica, alimentícia, Sim, né? o poder Diretamente econômico. ligados. Sim. E aí, quando a indústria do cigarro perdeu poder, né, e dinheiro, o que que eles começaram a investir? Nos aditivos extremamente viciantes dentro da indústria alimentícia. Claro. Então, muita gente acha, né, que eles estão, assim, perderam espaço, mas não, eles só investiram numa outra perspectiva. Sim, Olha que sim, interessante, né, é como tudo. muito interessante, mas é fascinante também esse assunto, né?
fascinante, realmente. E entender, né, os porquê, para quê, né, como você falou, para quê, fundamental. Agradeço. Agradeço, Karina. Excelente comentário, observação. Aí E, está. camarada, Sim. hoje aí, complementando aí a que a colega acabou de falar, é, eu acho que a reunião de hoje me trouxe assim uma visão diferenciada da importância que tem o desde onde e o para onde em tudo que a gente faz, desde aquilo que é das coisas mais simples, de como a gente se alimenta, como também na criação da nossa realidade. Uhum. Então, isso aí eu acho que às vezes a gente não entende direito, se eu falar sempre da criação de realidade, desde onde, para onde, por onde, Uhum. e aí a gente fica meio Claro. na confusão. Hoje acabou trazendo uma clareza maior para a gente, da importância do desde onde e do para Perfeito. onde, de tudo que a gente faz. Muito Perfeito, boa mesmo. perfeito. Ótimo, ótimo. Isso mesmo. Aonde nos dirigimos em cada coisa que fazemos, né? A consciência que aplicamos. Sim, muito bem. Em relação, e para complementar a resposta do como, o como está relacionado em como estou me sentindo em relação com isso que eu estou fazendo. Como eu me sinto se fumo um cigarro? Com culpa, achando que estou ficando doente, achando que é uma coisa ruim? É como eu me sinto. Isso sim vai afetar. Não como eu faço, como eu faria para fazer, não. Aí entra o como, tá? É um passo que é método passo 3, o como eu me sinto, para onde que vão meus sentimentos. Se meus sentimentos for no sentido contrário da palavra, da intenção, da ação, bom, aí tem um problema, né? Porque estou me dividindo interiormente. Uma das principais coisas é não dividir emoções, não dividir esse alinhamento interno entre o que eu quero, desejo, amo, digo, sinto. Isso é o que traz a maior parte dos problemas que hoje vemos de todo tipo de patologias, né? Como consequência depois no físico, né? Essa divisão. Cansancio, esgotamento, excesso de consumo de energia, aí você acha que precisa de mais suplementos e começa a suplementar de qualquer forma, e começa a pegar aquilo que não seria para você, que não precisa, e aí vai, né? É toda uma grande bola de neve, né? Depois, quando a pessoa está muito doente, aí já está densificado, né? Temos que buscar as coisas sutis antes de que isso se densifique no plano físico. Y eso podemos verlo, como eu falei, nos detalhes. Não só nos detalhes físicos, mas nos detalhes, às vezes você escuta ou fala alguma coisa e você tem que se perguntar, né? De onde ou desde onde, de onde que isso vem? Por que eu estou pensando assim? Por que eu vou fazer aquilo e não vou fazer aquilo outro? Né? Ver aonde estamos amarrados realmente, que nos impede vivir uma própria vida própria, né? A própria vida, que nós desejamos para nós, né? Y no en función de cosas que só operan a nivel externo. Falábamos ese día en otra reunión das programações, né? Aquilo que nos programa. Programações externas geralmente te escravizan en situaciones repetitivas, né? Que no, ni paramos para observar, ¿cierto? Então, beleza, pessoal? Gratidão, Desejo uma Horácio. excelente Gratidão, semana para Horácio. vocês. Gratidão, Gratidão. Gratidão. Bom final de Obrigada. muita semana. luz. Bom Muita final de luz. semana. Obrigado.